aqui conosco. As coisas só acontecem realmente na sociedade quando vocês estão mais próximos de nós, podem ter certeza disso. Senhor presidente, 10 minutos mesmo? Então tá, vou tentar falar em 10 minutos. Não é só 2 assuntos, vereador Ratinho, são muitos assuntos. Nós estamos no dia 5 de março, nessa sessão, não teremos uma sessão solene em alusão ao Dia Internacional da Mulher, então eu acho que é importante que nós, eu, Dolíria, aqui, representando as mulheres do nosso município, as mulheres do nosso país, nós estejamos focando alguns problemas que nos afligem. Porque eu estive toda a minha caminhada durante a campanha, justamente pontuando e pautando na minha fala os problemas que nós, mulheres, enfrentamos no dia a dia. Colombo não é diferente. Na verdade, nós temos problemas seríssimos, é uma realidade vergonhosa, principalmente aos homens, que, infelizmente, eu sei que aqui todos os homens são pessoas que são coerentes no trato com as mulheres, tenho certeza disso, mas, infelizmente, nós temos aquilo que a revista Isto É chama de epidemia, e não é diferente dentro do nosso município de Colombo. No próximo dia 8 nós estamos, eu diria que não comemorando, mas nós estamos atravessando por mais um 8 de março, que não é só um dia de comemoração. Nós gostamos, claro, vereador Eurico, de receber flores, homenagens, bombons, presentes, mas não é isso que simboliza o dia 8 de março. É um dia de luta, é um dia que muitas conquistas já foram possíveis, mas ainda há muito o que ser conquistado por nós mulheres. Nós tivemos uma conquista importante no dia 24 de fevereiro de 1932, que foi a conquista do voto feminino, que eu diria que foi uma das maiores que nós, mulheres brasileiras, tivemos até então. Nós conquistamos o direito de votar e de sermos votadas. Só por isso eu e a Dolíria estamos aqui hoje podendo falar a vocês. Porque lá atrás, milhares de mulheres foram à rua, participaram de manifestações e estiveram à frente de movimentos que nos deram o direito ao voto. Não foi conquista de pouca coisa. Na verdade, tudo o que foi conquistado pelas mulheres foram séculos de luta. O dia 8 de março ele é comemorado nesta data por um fato extremamente triste e violento que aconteceu no ano de 1857. No dia 8 de março de 1857, na cidade de Nova York, um grupo de tecelãs, de operárias da tecelagem, resolveu fazer uma grande greve, uma manifestação, em busca de melhores condições de trabalho, de uma carga horária de trabalho menor, porque elas chegavam a trabalhar 16, 17 horas diárias, elas estavam reivindicando 10 horas diárias, hoje nós temos 8, que, de uma certa forma, conseguisse extinguir o trabalho infantil que acontecia dentro das fábricas, porque as mães não tinham onde deixar seus filhos e por isso eles acabavam acompanhando elas no trabalho, e lá, para que eles pudessem permanecer, eles com 2, 3, 4, 5 anos, eles eram obrigados a trabalhar também, trabalho escravo. Também reivindicavam melhores condições de trabalho e equiparação salarial com os homens, que naquela época elas chegavam a ganhar 1/3 do salário que ganhavam os homens praticando a mesma tarefa no mesmo setor. Para espanto de todos, ao invés de o patrão conversar com as operárias e tentar chegar num acordo, o que ele fez? Ele fechou a fábrica e tacou fogo na fábrica. Ele preferiu queimar todas as 130 operárias que lá dentro estavam, ao invés de negociar. Esse foi um marco, no dia 8 de março. Outras atitudes aconteceram. A ONU só reconheceu o dia 8 de março em 1975 e desde então a gente vem parando no dia 8 de março para a Marcha das Mulheres e para outras manifestações que lembrem todas as lutas e todas as ações dessas mulheres guerreiras que nos antecederam. Nós, aqui no município, temos uma realidade muito triste em relação à violência doméstica contra a mulher. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos entre os municípios mais violentos do estado do Paraná. Quando não somos, porque geralmente nós somos o município mais violento em relação à mulher do estado do Paraná. O Paraná também não é nem um pouco delicado com as suas mulheres. Ele é o 3º no ranking nacional. Só está atrás do Espírito Santo e de Alagoas. E o Brasil, que a gente tem hoje uma lei, Maria da Penha, uma das melhores leis do mundo,
que foi promulgada em 2006, mas ainda não atingiu o seu objetivo. Nós continuamos entre os primeiros, nós somos o 7º no ranking nacional de violência doméstica contra a mulher. Então, é uma realidade muito triste, que a gente percebe que as políticas públicas que estão acontecendo para promover o enfrentamento dessa realidade, ela não está sendo suficiente. As mulheres acabam passando por esse tipo de situação e muitas vezes se mantêm, né, nesse caos, porque elas muitas vezes não têm coragem de denunciar. E não denunciam por vários motivos. O primeiro é que elas não têm uma delegacia da mulher para denunciar. Nós temos uma delegacia da mulher em Curitiba, mas que não atende as mulheres que procuram apoio, que procuram ajuda nessa delegacia, porque nós somos de outro município. Nós necessitamos, então, ter uma delegacia da mulher aqui no nosso município. Hoje, se a mulher quiser fazer um boletim de ocorrência, fazer uma denúncia do que está acontecendo dentro da sua casa, ela acaba indo para a delegacia ou do Alto Maracanã ou aqui da sede, e quem já teve a infeliz necessidade de estar tendo que adentrar essas delegacias sabe que não é um ambiente nem um pouco agradável e acolhedor para uma mulher que está passando por um momento tão difícil da sua vida. E as pessoas que ali estão, elas não estão preparadas para fazer esse tipo de atendimento humanizado que essas mulheres precisam nesse momento. Imagine que essas mulheres já estão fragilizadas, já estão todas machucadas por dentro e por fora. Como é que elas vão sentar diante de um investigador, de um delegado homem, e mostrar os hematomas, chorar, falar das humilhações que sofreram em casa? Então, a Delegacia da Mulher, ela tem um papel fundamental nesse acolhimento e no trato com essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Outro motivo é que essas mulheres não têm para onde ir, senhor presidente. Elas sabem que se elas denunciarem e voltarem para casa, naquela noite elas vão ser agredidas até a morte. Então, muitas delas optam por não denunciar e acabam se mantendo nessa situação. Se essas mulheres tivessem um local para onde ir, como são as casas-abrigos, as casas de passagem, com certeza elas teriam mais coragem, estariam mais protegidas e acabariam denunciando. Então, além da Delegacia da Mulher, nós precisamos de um centro de referência da mulher aqui no nosso município, que faça o atendimento psicossocial, que faça os encaminhamentos, de repente, no mercado de trabalho. Nós sabemos que os centros de referência eles acabam fazendo cursos para que a mulher, ela, de alguma forma, ela seja inserida no mercado de trabalho, que aumenta a sua autoestima, porque a mulher, quando ela é dependente do marido, ela fica mais vulnerável, que é aquilo que nós havíamos comentado na última sessão com o vereador Ratinho. A mulher, para que ela tenha coragem e condições de fazer o enfrentamento dentro da sua própria casa, ela precisa ter um emprego. Ela sabe que se ela denunciar, e se porventura o agressor for preso, ela vai acabar perdendo o sustento da sua casa. E ela e os filhos não vão ter sustento mais. Então, se a mulher ela tiver independência financeira, com certeza ela vai estar mais forte, vai ter autoestima, vai ter mais força para poder denunciar. Então, esse incentivo que nós precisamos dar às mulheres, às jovens, para que elas trabalhem. Eu até comentei na última sessão que eu sou favorável que 100% das crianças tenham acesso ao ICMS, para que 100% das mulheres possam trabalhar. Que seja uma opção da mulher, eu não quero trabalhar, aí é diferente. Mas 100% das mulheres, eu acredito que não passa de 90%, 95%, pode até passar de 95% o número de mulheres que desejam trabalhar, desejam ter o seu próprio sustento. Até porque a economia do Brasil está tão estabilizada, porque nós mulheres acabamos entrando no mercado de trabalho de uma outra forma, né? A mulher, ela tem gastos que priorizam aquilo que é a necessidade da casa. Nós mulheres trabalhamos porque nós queremos comprar uma geladeira nova, nós queremos trocar um fogão, nós queremos dar aos nossos filhos uma alimentação de melhor qualidade, queremos comprar uma roupa melhor para os nossos filhos. É esse o gasto que a mulher tem. Salvo ali um cremezinho, uma coisa ou outra, que nós mulheres somos vaidosas, nós também queremos nos arrumar para nós mesmas também, afinal de contas, é autoestima. Mas os gastos das mulheres são mais voltados para a questão doméstica, para a questão do lar. A mulher, ela tem uma carga horária bem diferenciada da carga horária do homem. Vocês vão convir comigo que vocês, 5, 6 horas, vocês deixam o trabalho, vão para casa, ou passam na casa de um amigo, ou vão
né, alguns vão até para um barzinho ou não. Eu chego em casa, tomo um banho, vão assistir um jornal, vão ler uma revista, e nós mulheres não. A nossa segunda jornada está só começando. A gente está ali para pegar filho, para receber no portão, para fazê-los tomar banho, para preparar a janta, para arrumar a casa, para preparar o almoço do marido no outro dia, enfim, para lavar roupa e para colocar a vida em ordem. Então, a jornada da mulher ela é diferente. O homem não entrou no mundo doméstico na mesma velocidade que a mulher entrou no mundo do trabalho. Por isso há essa discrepância de funções dentro da própria casa. Eu acredito que aqui tenha muitos maridos que quando chegam em casa, não é, Hélio? Vai ajudar a Lia, porque sabe que ela já trabalhou o dia todo e também está cansada, tão cansada quanto você. Mas enfim, que isso é só para ilustrar um pouquinho da nossa vida, das nossas lutas, e nós ainda entramos no mundo da política, senhor presidente. Nós temos nesse momento um número de mulheres que nunca houve na história, né, do nosso país. Nessa casa hoje nós temos 2 mulheres, já passaram 4 mulheres por aqui, nós somos a 5ª e a 6ª do Líder. A nossa prefeita Beth foi a primeira vereadora eleita, né, depois a Rose Cavalli, a Marta Pinheiro, a mãe do nosso vice-presidente, foi a 3ª, e a Maria Vicente foi a 4ª mulher. Então nós somos a 5ª e a 6ª. Muito pouco ainda, pelo número de homens que já passaram por essa casa. Mas é importante que nós estejamos aqui, pontuando as políticas públicas para as mulheres, alertando a sociedade a respeito dos problemas que as nossas mulheres enfrentam, né, o índice de violência, a falta de mais atendimento de saúde, nos postos de saúde para os problemas que são da mulher. Nós temos uma única clínica da mulher no nosso município, né, para atender mais de 130 mil mulheres. Nós mulheres somos a maioria da população aqui em Colombo. Somos a maioria dos eleitores. Estranho é que não estejamos a maioria aqui também, né, Dani? Mas não se sintam ameaçados, homens, porque de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Fiquem tranquilos. A gente está plantando sementes para isso, porque a gente tem certeza que as mulheres mais jovens, as meninas, vão estar sentadas nessas bancadas aqui e serão a maioria. Porque nós, mulheres, temos que aprender a confiar mais em mulher. A mulher entrou no mundo da política muito recente. Faz 81 anos que nós votamos apenas. E nós já temos até uma presidenta da República. É a prova de que nós, mulheres, sabemos fazer tão bem feito quanto vocês, homens. E a mulher tem um jeito diferente de fazer política. Ela é mais sensível, ela vê as coisas por um outro ângulo. E é importante que nós estejamos dando a nossa contribuição também na política. Nós já estamos em todas as esferas, em todos os campos de trabalho. É importante que vocês, mulheres, sintam vontade de ser políticas. E aí não precisa se filiar a um partido político para fazer política. Vocês podem, dentro da associação de bairros, dentro da própria igreja, estar militando, fazendo política. A política é aquilo que se faz para melhorar a vida em comum. Não é a minha vida, não é a vida só do meu vizinho, é a vida da comunidade como um todo. Eu digo sempre que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, muda a política. E isso é extremamente importante. Concluindo, senhor presidente, eu estava falando que nós somos em 2 vereadoras do Líder. Na Assembleia Legislativa nós temos 4 mulheres. Na posse nós tínhamos 2 delas aqui, né, que é a Rose Litro e a cantora Mara Lima. Nós temos mais 2. Na Câmara de Deputados nós temos 45 mulheres. Dos 468 deputados, 45 são mulheres. Menos de 10%, portanto. E no Senado Federal, são 81 senadores, nós temos 7 mulheres. Então falta muita mulher ainda para discutir políticas públicas para as mulheres. Nós mulheres precisamos nos preparar mais. Isso é fruto de uma sociedade patriarcal. Porque as mulheres, agora que elas estão descobrindo que elas podem ter um papel diferente na sociedade. As mulheres até há 30, 40 anos atrás, elas sabiam que elas tinham sido criadas para o lar. O homem era o mantenedor da casa, era a pessoa que dava as ordens, era a pessoa, inclusive, que ia para casa. Porque as mulheres, foi interessante isso durante a campanha, porque eu perguntava para as mulheres, sempre muitas mulheres nas minhas reuniões, e eu perguntava a elas se elas comumente iam a reuniões políticas, se elas já haviam sido convidadas para frequentar uma reunião política de candidato, e as mais idosas acabavam dizendo que nunca tinham participado de uma reunião política. Não era raro, era bem comum. E isso é fruto justamente disso. Porque antigamente as mulheres não eram nem convidadas para as reuniões. Eram os homens que iam para a linguiçada, que levavam o santinho embora e que no dia da eleição davam para a mulher, na verdade, vereador Ratinho. Chegava em casa e dava um santinho. Tenho certeza que o vereador não é desses, né? Que ele leva para a Mariana assim, o santinho para ela votar.
Tenho certeza que não. Mas nós mulheres, as mulheres na verdade não tinham acesso às informações, não tinham acesso aos projetos que os candidatos tinham, porque não participavam. Elas acabavam ficando em casa, enquanto o marido ia para as reuniões, elas acabavam ficando em casa, Renato, cuidando dos filhos. Não era isso que a sua mãe fazia? Era assim. Duvido que ela tenha ido numa reunião política. Então, isso fazia com que as mulheres não tivessem acesso à informação e acabavam sendo vulneráveis à influência do marido. Não porque não quisessem, mas porque realmente não conheciam uma outra forma de votar. Hoje não, hoje as mulheres estão interagindo mais com a política e isso é muito saudável. Essa semana, na revista Isto É, a revista trouxe na capa uma coisa que a gente já discutiu, já falou, né? Nós somos o 7º do mundo, e a revista Isto É traz uma matéria bem interessante sobre as mulheres agredidas, que é um grande mal da humanidade. Eles apontam como uma epidemia mundial e a ONU acaba de denunciar que é um surto global, com algumas gracinhas, também é crime. A gente às vezes pensa que a mulher gosta de elogios, dependendo da forma como é feita, por quem é feito, do local que é feito, isso é crime. Então, existem muitos crimes cometidos contra as mulheres que as mulheres nem sabem, por isso nem denunciam. Então essa questão de a gente estar desmistificando a Lei Maria da Penha e divulgando mais para que as mulheres possam saber o que está contido no bojo da lei é muito importante. O acesso à informação, isso é cidadania. Então é uma coisa que nós aqui na Câmara dos Vereadores podemos estar pensando em conjunto de que forma disponibilizar isso no site, né, ou fazer livrinhos, alguma coisa assim, um banner que a gente possa estar, de uma certa forma, fazendo com que as nossas mulheres elas fiquem mais atentas a algumas situações do dia a dia que nem sempre são agradáveis a ela. Se constrange a mulher, é uma hora de dar basta, é uma hora de dizer chega. Então são coisas reproduzindo para fora do portão. Muitas vezes a gente não sabe por que a criança é violenta, por que o jovem é violento, é rebelde, por que se envolve com tanta coisa que não é saudável. E se a gente for olhar o histórico dessa criança, a gente vai ver que dentro da casa dela acontecem coisas que vocês também ajudem a denunciar. As mulheres, eu quero deixar o meu abraço e dizer para vocês força da mulher é a mãe trabalhadora, é atitude, é seriedade, dedicação de professor.